Olha aí! Tudo bom, ser humano ser humano que tá estudando que nem um louco na internet. Tá tudo bem contigo? Aqui, professor Guilherme Panda novamente para responder perguntas, olhando para uma câmera e fazendo de conta que essa câmera é uma pessoa. O que muito aluno me pergunta sobre o estudo por habilidades. Vem cá, professor. É muito legal esse jeito que o senhor resolve as questões. Como é que eu faço para conseguir resolver assim? Como é que eu faço para aprender isso, né? É, Qual é a grande diferença de estudar por habilidade? Eu não tenho que já ter muita matemática aprendida para conseguir render num curso desses? E aí a minha resposta vai vir em formato de exemplo, tá? O que acontece? Quando você espera é, muito tempo para conseguir estudar por habilidades, o que acontece? Você estuda o conteúdo de uma forma ampla demais. Isso faz com que você acabe perdendo tempo com coisas que não necessariamente você vai usar, né? O que a gente faz quando estuda por habilidades é a otimização do tempo de estudo, né? E a gente sabe que uma das grandes variáveis no cansaço é o tempo de dedicação. Se você estuda 12 horas por dia, você vai ter um nível de cansaço depois de uma semana. Se você estuda 7, você vai ter outra coisa, né? Então, quando você otimiza o estudo, você consegue dedicar um pouco menos de tempo e isso contribui para que tu canse menos e isso aumenta, em termos de produto, a tua produtividade de ensino, né? A produtividade daquilo que tu consegue reter daquilo que tu está estudando. Então, por exemplo, se você olhar para essas duas questões aqui, se elas fossem tratadas como conteúdo, você teria uma aula bastante longa sobre proporções para conseguir matar a questão 143. Beleza? A questão 143 ela faz parte da habilidade 19. A habilidade 19 quer que você reconheça expressões algébricas que estejam falando sobre a relação entre variáveis, né? Então você consiga ler uma situação, entender que tipo de variação existe entre as variáveis presentes naquele problema e saber que tipo de equação funciona para melhor exemplificar aquilo ali. Beleza? Então, quando você olha para a questão 143, você acredita que você vai ter que ter uma aula sobre proporção inversa e proporção direta. Se você for para a internet agora e digitar no YouTube, eu quero uma aula sobre proporção direta e inversa, que é o que você vê escrito aqui no enunciado da questão, né? Inversamente proporcional e diretamente proporcional, né? Proporção direta e inversa. Você vai encontrar um monte de aula na internet, onde você vai passar 1 hora falando sobre regra de 3 e resolvendo probleminhas de proporção direta e inversa. A grande maioria dessas aulas não vai falar como é que você monta uma equação para uma proporção direta e uma proporção inversa. Quando você estuda por habilidades, essa questão aqui vai estar entre o principal tipo de questão que você vai ter, que é uma questão que descreve uma informação e a resposta é uma equação. Só que essa equação pode ser uma equação de uma função de primeiro grau, pode ser uma equação de uma PA, de uma PG, pode ser uma equação de uma função exponencial, pode ser uma função logarítmica, pode ser uma função quadrática, pode ser qualquer coisa que eu equacione, incluindo uma proporção direta e inversa. Então, quando a gente estuda a habilidade 19 no portal, eu dou um resumo dos principais jeitos que o exercício vai falar, que vai fazer com que você mobilize cada uma dessas famílias de função ou cada uma dessas proporções diretas. E quando você vê a aula comigo, lá você vê que uma proporção direta normalmente diz que uma variável é diretamente proporcional quando ela está na mesma linha e inversamente proporcional quando está na linha de baixo. Então, quando um aluno meu que teve a aula da habilidade 19 vê uma questão dessa, ele fica feliz, ele fala o seguinte, ó, a resistência S é diretamente proporcional, então é igual a uma constante vezes a largura B. Também é diretamente proporcional ao quadrado da altura, então o quadrado da altura tem que aparecer aqui em cima também. E inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, que é o x. O x quadrado tem que vir embaixo. O aluno meu mata essa questão em 20 segundos. Por quê? Porque ele viu essa e muitas outras
do ponto de vista daquilo que a habilidade pede. E isso não leva 40, 50 minutos numa aula de proporção direta e inversa. Isso leva 2 minutos para a gente conseguir entender como se equaciona uma proporção inversa ou uma proporção direta e como que a gente faz quando tem várias proporções diretas e inversas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, quando a gente estuda por habilidades, o que a gente está fazendo é não perder tempo construindo base demais para coisas que não precisa. Você entende? Essa é a diferença. Além disso, uma segunda diferença que eu acho importante das diversas outras que eu poderia trazer aqui é que você conhece a cara das questões, o jeito que as questões vêm montadas. E quando as questões vêm montadas da mesma forma, elas privilegiam um certo tipo de raciocínio que vem num segundo plano em relação ao conteúdo necessariamente que eu estou usando para resolver a questão. Tá? Quando você olha para a questão 154, ela é a da habilidade 13. E a habilidade 13, como a maior parte das habilidades de final de competência, ela quer que você avalie uma argumentação. Nesse caso, avaliar o processo de uma medida na construção de uma argumentação convincente. Tá? Então aqui você tem 5 marcas de pão integral e você quer aquela que tem a maior concentração de fibras, ou seja, a maior quantidade de fibras para a menor quantidade de pão possível. Tá? Bom, de qualquer forma, a marca C aqui, que tem 5 gramas para 100 gramas de pão, já perde para a marca B, que tem a mesma quantidade de fibras, para bem menos pão do que a outra, né? Então, a concentração agora, na maior parte das vezes, os alunos querem fazer a divisão, mas como a gente vê muitas questões parecidas como essa juntas na mesma lista, a gente vê que existe um padrão que nos permite fazer uma técnica aqui que chama comparação proporcional. Ao invés de fazer a divisão de 2 por 50, de 5 por 40, eu faço um ajuste nelas para que elas fiquem todas com a mesma quantidade de fibras ou com a mesma quantidade de pão. Eu vou fazer aqui, vou igualar as fibras, tá? Então a primeira linha eu vou dividir tudo por 2, vai ficar 1 para 25. Na segunda eu vou dividir tudo por 5, vai ficar 1 para 8. Na terceira eu vou dividir tudo por 6, vai ficar 1 para 15. Na de baixo eu vou dividir tudo por 7, vai ficar 1 para 10. Aí fica muito mais fácil de ver qual é o melhor pão. O melhor pão é esse aqui, ó, que tem 1 grama de fibra para a menor quantidade de pão possível. E esse pão é o da marca B. Meu Deus do céu, como é que o Panda resolveu isso assim? Ele é um crânio da matemática. Eu nunca vou conseguir pensar que nem ele. Queridão, primeiro, eu sou uma pessoa medíocre do ponto de vista intelectual. Segundo, tu nunca vai pensar assim porque tu não está resolvendo as questões por habilidade e tu não está tendo a instrução de alguém que se especializou em trabalhar por habilidade, tá? Se você fizer as listas por habilidade, você vai ver que essa questão ela não está sozinha como uma da lista de divisão. Ela está no meio de várias outras onde você tem que comparar 5 coisas e você pode dividir todas elas pela mesma coisa para conseguir comparar de uma forma mais fácil. Tá certo? Então esse tipo de técnica surge na minha vida quando eu começo a resolver as coisas da mesma habilidade em sequência. Sim, isso foi revolucionário na minha vida e pode ser na tua preparação também, desde que tu faça uma preparação voltada ao estudo por habilidades. Tá? O estudo por habilidades ele tem uma série de influências em diversos níveis, mas a gente vai tentar abordar o máximo dessas diferenças para te mostrar como o mundo aqui, em quem entende a prova do jeito que a prova é feita, é muito mais razoável, é muito mais tranquilo de trabalhar e perde-se muito menos tempo e muito menos saco estudando. Beleza? Se tu gostou desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no link de baixo para o grupo de Telegram, onde você vai receber muito mais coisas, além de uma condição exclusiva e maravilhosa para fazer parte do portal Matemática Enem nos próximos dias. Fica ligado, te inscreve nesse link do Telegram aí, entra para o canal e te inscreve aqui no canal do YouTube para tu poder estar a par de todas as novidades. Vamos postar bastante coisa, bastante material gratuito nos próximos meses e próximos dias, beleza? Fica bem, forte abraço, deixa de ser trouxa, te inscreve aí e qualquer dúvida comenta aqui embaixo, beleza?
Até mais.